Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, começar a nossa semana, as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, com a esquerda de modo geral, seja quem está aí no sindicato, quem está aí nos movimentos sociais, ou militando em partidos políticos, ou quem está refletindo a realidade aí dentro da academia, né? Acho que toda contribuição é bastante bem-vinda nesse momento de crise. Então, enfim, hoje eu estou aqui com a Valéria, para a gente bater um papo aí sobre, a continuidade para falar um pouco da educação do Rio de Janeiro, um pouco aí da situação dos servidores públicos, além de falar da eleição do Simpro, que está acontecendo nessa semana, e também um pouco aí de política nacional. Então, enfim, sem muita enrolação aqui, que o nosso tempo também é curto, acho que o meu e o da Valéria também. Então, por favor, Valéria, se apresente. Então, boa noite a todos e todas e todes, Eu sou Valéria Lobo, eu sou professora, Estou diretora do Simpro Rio, estou diretora do CEP, Núcleo Itaguaí, faço parte do coletivo de mulheres do Simpro Rio, da Comissão de Educação Infantil do Simpro Rio, do coletivo de mulheres de Itaguaí e do Conselho Municipal de Educação, tá? Mas, como eu falei bem, eu estou, porque eu sou mesmo professora. Eu continuo e faço questão de estar no chão da escola, tá? Então, eu continuo na sala de aula, na rede particular, nas redes públicas, tá? Na Prefeitura de Itaguaí e no Estado. E, conforme o Guilherme disse aí, nós estamos em plena campanha eleitoral aí do Simpro Rio, das eleições que terminam agora na sexta-feira, é chapa única, tá? É chapa única, vem para a luta. E por que chapa única? Porque a gente precisa justamente dessa união. Nós entendemos que estamos vivendo o período mais difícil, mais adverso da nossa história, um período que nós temos genocidas nas esferas municipais, estaduais, federais, Então, o momento é de união das esquerdas, Então, assim, é vir com força total, que o nosso inimigo está lá fora, como a gente fala, Nosso inimigo não está dentro das esquerdas, nosso inimigo está aí fora, é gigante, e é justamente por causa, nós acreditamos dessa falta de união, dessa falta de diálogo, de formação política, de consciência de classe, que esses genocidas estão no poder, tá? Então, beleza, maravilha, vamos aí começar o nosso bate-papo, ô Valéria. Uma coisa que aí voltou a pegar, bastante agora, nessa semana, é o retorno, a 100% ao ensino presencial, no momento, que a gente sabe que os números da pandemia, ainda bem, que estão abaixando, por causa da vacina, o que mostra, como você fala aqui, mostra a comprovação da vacina, mas, ao mesmo tempo, a pandemia não deixou de existir, como que você está vendo esse retorno 100% ao presencial, Valéria? Então, olha só, nós já estamos vivendo isso aí na esfera particular, As escolas particulares, elas já vieram com essa pressão desde o ano passado. Então, o Simpro Rio conseguiu manter a greve pela vida até o final de outubro, tá? E, assim, foi uma vitória histórica, porque você fazer greve pela vida em escola particular é bem complicado. Mas a gente sabe a pressão, que é da rede particular. Você não precisa de um motivo para demitir, Somos descartáveis, tá? E na esfera estadual também mantivemos a greve pela vida, tá? Mas ontem
teve o retorno 100% presencial aqui no estado. Você é de São Paulo, né, Guilherme, que você falou? Sou de São Paulo. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, conforme eu falei, nós estamos vivendo governos genocidas. Eles querem isso, nossos CPFs cancelados, tá? Avanço da vacina, sim, mas a ciência diz desde o início que seria preciso vacinação, distanciamento social, o uso de máscaras. E o que a gente percebe? Né? Protocolos de retorno, que lindos, são lindos no papel, ajudei a construir vários deles. Onde estão esses protocolos de retorno? Só para inglês ver. Tá? Agora, por outro lado, Guilherme, nós estávamos refletindo, já que temos que voltar a 100% presencial, nós estamos resistindo, né? Porque é um momento de resistência, de sobreviver, né? Nós também vamos usar isso a nosso favor. Então, dia 28 de outubro, por exemplo, nós estamos conclamando, né, que é o dia do funcionário público, a todos irem para as ruas. Claro que com todos os cuidados, mas que eles também reflitam. Eles querem o retorno presencial, eles querem Réveillon, Carnaval, isso, aquilo, tudo que tem direito, né? As escolas particulares, tudo 100% presencial, ok. Mas que também nos enfrentem nas ruas. Nós estamos nas ruas com força total, porque a esquerda estava muito encolhida. Nós sofremos ameaças, né? Então, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, nós vivemos um luto, na verdade, desde o golpe contra a Dilma. Então, daquele dia, 31 de agosto em diante, é só retrocesso. Dia das eleições, né? Quando a gente começou a ver aquele povo de verde e amarelo, tudo bem que verde e amarelo é a nossa cor, é a nossa bandeira, sim, mas infelizmente ficou gravada aí no mundo todo como, sabe, essa coisa horrível, esse símbolo, né, que a gente tem que resgatar como nosso, porque essa bandeira também é nossa. Mas, infelizmente, ficou como esse símbolo. Quando a gente via aquele pessoal, né, aqueles patos da Fiesp, a gente ficou bem gravado por aquelas dancinhas, aquela coisa horrorosa, né? Aquela cena deplorável. Nós ficamos meio em choque. E muitos esquerdistas ficaram-se acuados, fomos ameaçados. Lembram-se de matar todos os petistas e fuzilar aquela coisa toda? Né? Então ficou todo mundo meio encolhido. Então está na hora também da gente ir para cima deles. Está na hora de perder o medo e vamos com tudo. Vamos resistir, vamos lutar, vai ter resistência sim, vai ter luta sim. Tá? Então, muita gente acordou, isso é um lado bom, tá? Muita gente aí arrependida, eu não sabia o que fiz, né? Porque esse ódio ao PT, né? Não é desculpa, né? Mas é o que alegam. Né? Essas fake news horrorosas que continuam, a gente tem que continuar combatendo, mas levou a esse momento que nós estamos vivendo, esse momento mais horroroso da nossa história, tá? Então, eu vejo dessa forma, tá? Tá tendo retorno presencial 100%, Eduardo Paes quer, né? Cláudio Castro quer, nós sabemos a história desses caras, né? A gente sabe da vida deles, quem são nossos inimigos, tá? Agora, eles também têm que saber quem nós somos, que a esquerda está unida. Né? Então, essa formação política, isso é muito importante, esse diálogo, essa conversa que nós estamos tendo, né? Todo tipo de conversa, a todo momento, é trabalho de formiguinha. Tá? Então, eu acredito nisso. A gente tem que ir para as ruas, sim. Tá? Já que a gente tem que ir para a sala de aula, eu já estou na sala de aula desde o ano passado, na rede particular. Para o Estado, eu fiz a greve pela vida durante todo o ano. Mas já tive que voltar. Eu não sou da Prefeitura do Rio, mas o meu esposo é. Eu tenho amigos que são. Então, temos que voltar? Vamos voltar. Mas vamos também para as ruas. E eles que nos aguardem. Porque eu tenho certeza que o movimento vem grande. Eu já tive um sinalzinho, né? Nós já temos um sinalzinho. Ontem, com o encontro com o Lindenberg, eu até mandei para você. Tá? Então, o Lindenberg vem como deputado federal. Tá? Precisamos do Lula no governo blindado, que não adianta ele vir como presidente, estar isolado lá,
né, como aconteceu com a Dilma. Então, nós não podemos repetir os mesmos erros, nós podemos ter erros diferentes, mas não repetir os mesmos erros. Então, a esquerda tem que estar unida. Tá? Certo. Você citou aqui, né, dos protocolos, né, de retorno, né, e você acha que você falou que você fez parte, né, da comissão desses protocolos. E eu queria saber como que é feito, né? Porque é uma coisa que me chama bastante atenção, Valério, porque muitas vezes parece que, né, é um monte de, né, burocrata fazendo protocolo por cima de qualquer norma, qualquer regra de, né, sanitária, de qualquer gente especialista na área que está se matando para entender a situação que nós estamos vivendo de pandemia, que para mim parece que esses caras fazem a revelia. Eu estou certo ou estou errado? Você está certíssimo, tá? Quando eu digo que eu fiz parte do voto de minoria, como acontece às vezes no Conselho Municipal de Educação. A gente faz parte, está ali para marcar território. Você é voto vencido, mas que fique registrado em ata, que você é contra aquilo ali. Eu fiz parte, como CEP, como Simpro, e é como você falou, nos escutam? Escutam a Fiocruz? Escutam a FRJ, o ERJ? Não, ignoram tudo. Passam rolo compressor por cima. Mas estamos ali, resistindo, buscando o nosso espaço e mostrando para as pessoas, né? Mostrando para a população, tá? Que as coisas estão acontecendo contra a ciência, não estão respeitando a ciência, né? Então, como é que são feitos esses protocolos? Bem, esses protocolos são feitos, né, com grupos, e aí, para inglês ver, dizem que está lá, parte da comunidade, né? Parte da sociedade civil, parte governo. Só que aí você vai ver, a sociedade civil tem cargo no governo. Então, o que sobra? Sobra, às vezes, só você. Mas aí você vai desistir? Não, você não vai desistir. Você vai dar o seu voto de protesto, você vai colocar o seu nome naquela... Não, eu sou contra isso aí, mesmo sendo voto vencido. E depois você vai divulgar. Né? Então, o que acontece? Nos protocolos de retorno vem tudo bonitinho. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Gente, eu digo como professor, eu trabalho da educação infantil, tá? Até a EJA. Como ter essa troca, né? Porque educação é uma troca, sem contato físico. Como é que eu vou trabalhar com maternal sem contato físico? Existe isso? Né? Então, os protocolos são muito bonitinhos, né? Com aquelas crianças todas separadas, são robôs, são coladas em algum lugar. Não é isso, gente. O ensino se dá justamente nessa troca. A criança chega, ela quer te abraçar, ela quer te beijar. Você vai fazer o quê? Você vai empurrar? Chegar com aquelas máscaras. Que criança está preparada para ficar com máscaras o dia inteiro? Que tem escolas que são integrais, ficar 3, 4 horas. O próprio professor, quantas vezes, né? Eu fiquei afônica, porque você tem que estar no presencial, detalhe isso, tá? E você também tem que estar no remoto. Então, você chega na sala de aula, tem os alunos que optaram pelo presencial, mas o seu Meet está ligado. É como se você estivesse num grande Big Brother. Você tem que dar conta do presencial e do remoto. O seu trabalho triplicou. Você teve capacitação para isso? Nenhum momento. Quando você aprende o Zoom, não é mais Zoom, é Meet. Quando você aprende o Meet, já é outra coisa. E aí tem que ter as atividades da sala de aula, tem que ter atividade remota, você fica quase que 24 horas no atendimento aos alunos, né? Aos alunos, aos explicadores, ao coordenador, porque toda hora é uma reunião, toda hora é uma coisa diferente, nunca tá bom. O próprio material, né? É o nosso telefone, né? Então, assim, é o meu telefone pessoal, ele se tornou público de repente. Eu não tenho o telefone do prefeito, eu não tenho o telefone do governador, do presidente, nem quero, Deus me livre, mas assim, todos têm o meu telefone.
Todos têm o telefone do professor, porque passou a ser público. Você tem que ter plataforma, você tem que ter grupo de WhatsApp, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter tudo, você tem que saber. E não teve formação, não teve preparação para isso. O aluno também não. Então, na verdade, estamos pagando para trabalhar. Primeira coisa que fizeram foi reduzir nossa carga horária, mesmo trabalhando triplicado. Então, as escolas particulares, né, que são sempre as coitadinhas, né, sempre estão com dificuldades. Já antes da pandemia, a gente ouve esse discurso. Quando a gente está em época de campanha salarial, porque agora está ruim, agora não pode, não sei, agora a desculpa foi a pandemia. Mas a pandemia foi um ótimo negócio para as escolas particulares. Muitos fizeram o quê? Tá? Não falando escola, mas lembrando que é curso e faculdade também, tá? Que o Simpro ele pega toda essa gama de educação, tá? São professores de escolas particulares, cursos e faculdades. Então, eles pegaram e fizeram o quê? Uma grande jogada, cara. Para eles foi ótimo. Eles pegaram, por exemplo, acabaram com o turno da tarde, a escola funcionava manhã e tarde, joga 100 alunos para amanhã, faz um rodízio, aí vai grupo A, grupo B, grupo C, você tem que falar, né, para o grupo A, grupo B, grupo C, e depois te bota para você ficar no remoto, né, atendendo, se vira, né, fala, não, mas você não é obrigado, você não é obrigado. Você não é obrigado? Como assim você não é obrigado? Está o seu número ali à disposição para todo mundo. Como é que você não vai atender? Como você vai dizer não? Te expuseram, né? Então, por exemplo, eu estou há quase 30 anos na educação. Então, de uma hora para outra, né? Tá ali, o aluno não sabe mexer, não, eu não tenho acesso a isso. A luz acabou. A internet, por exemplo, Seropédica, né, onde eu moro, é um município pequeno. Tá? Você está falando da questão da saúde, é um município pequeno. Aqui, internet só tem a Oi. Né? A gente não tem muitas opções, muitos megas, muitos gigas, muito isso, muito aquilo. Então, assim, como é que eu não vou atender o aluno? Pico de luz tem toda hora, cara. Pelo menos 4, 5 vezes por dia. Então, tudo é muito complicado, é tudo muito difícil. E educação é, antes de tudo, esse acolhimento. Né? Então, educar é um ato de amor. Você tem que educar com amor. Isso aí a gente não pode perder. Eu não estou lidando, né, com uma máquina, com um robô que está ali sentadinho, com a máscara, usando um álcool em gel, seguindo todos os protocolos. Eu estou lidando com vidas. Eu estou lidando com crianças, com adultos, com jovens, que também estão vivendo essa pandemia aí, estão sofrendo muito, porque muitos perderam o emprego, né? Então, posso falar da realidade de Seropédica. Aqui tem uma linha de ônibus, nós não temos trem, nós não temos metrô. Essa única linha de ônibus, que é a Real Rio, já começou demitindo 50% dos rodoviários. Então, esse único meio de transporte que nós tínhamos já foi sucateado. Aí você pensa, quantas pessoas ficaram desempregadas? Né? Quantas pessoas estão sofrendo na pele, né? Que são alunos também, conforme eu falei, eu trabalho de educação infantil até a EJA. Então, assim, tudo isso, é muito peso, gente, é muito pesado, é muito difícil. Então, esse momento, sabe, de acolhimento, de amor, eu acho muito importante. Então, quando eu vejo Lula falando de amor, eu fico muito feliz, sabe? Porque a gente vê desse cara aí, né, que é o presidente, né? Que não é meu presidente, ele está aí só falando em ódio, debochando das pessoas com Covid, sabe? Falta de ar, com essas coisas horrorosas, dizendo que vacina, quem toma 2 doses da AIDS. Quer dizer, não preciso nem repetir, porque, assim, meu Deus, é um circo de horrores. Aí a gente vê um Lula falando de amor. E é de amor que o mundo está precisando. Mais do que nunca, gente. Decidiram que iam nos matar, mas nós decidimos que vamos continuar vivos. Então, precisamos resistir, precisamos continuar vivos, sim.
Precisamos estar juntos mais do que nunca. É isso que as pessoas têm que entender. Esse ódio tem que acabar. Porque famílias foram desunidas. A gente viveu um momento que, assim, acho que só se compara historicamente com a época do Hitler, onde a gente via pais entregando filhos, né, para serem lá, irem para a câmara de gás, fuzilados. E a gente viveu isso nesse desgoverno, vizinho brigando com vizinho, né, pai brigando com mãe, não sei. Por quê? Só discurso do ódio. Cadê a tal da mamadeira de não sei o que lá, não sei se pode falar no seu programa, a mamadeira de piroca? Cadê? Que eu sou professora de tudo quanto é rede, eu nunca vi isso, eu desafio alguém me trazer isso aí, porque eu não conheço. Cadê o kit gay, cara? Ninguém me mostrou isso ainda. Se nós doutrinássemos dentro da escola, como falaram tanto, porque assim, o professor, né? Eu não estou nem falando do professor militante, mas o professor como um todo, ele vem sofrendo muito, né? Então, o professor chamado de vagabundo. Quando eu vejo as manchetes aí, os professores voltaram, as escolas voltaram. Nós nunca paramos. Nunca paramos. Em nenhum momento. E tiramos dinheiro do nosso bolso para fazer a educação funcionar, como fazemos várias vezes. Quantas vezes nós continuamos assim, tirando dinheiro do nosso bolso. Porque esse telefone que eu estou falando com você, ele é meu. É o que eu pude ter. Essa internet, sou eu que pago. Essa luz que está acesa, sou eu que pago. Não tem ajuda. Muito pelo contrário. A primeira coisa que fizeram foi tirar. Né? Esses penduricalhos aí que eles colocam, né? Porque não tem coragem de dar um salário decente. Porque a aula de um professor da rede particular, tá? Aqui no Rio de Janeiro, é de R$14 para educação infantil, Fundamental 1, e de R$22 para o 6º ano até o ensino médio. Quando recebem? Quando recebem, eu volto a falar. Porque a desculpa é sempre a mesma. Os pais não pagaram a mensalidade, mesmo que você saiba que pagaram. Porque você conhece. Você não pode perguntar, mas o pai faz questão. Olha, professora, eu já paguei, tá? Eu já paguei a mensalidade, não sei o quê. Porque a gente tem essa troca. Você mora num lugar, você conhece as pessoas, você cria laços, né? Ainda mais eu que trabalho do maternal até o 3º ano do ensino médio, né? Porque eu dou aula de inglês também. Então, eu sou a tia Good Morning, a teacher, né? Então, eles falam, sabe um pouquinho da nossa história, né? Falam, olha, meu pai já pagou a mensalidade, tá? Não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá bom. E você conhece, né? As pessoas são seus vizinhos. Mas a escola, não. Tudo é motivo para atrasar. É a pandemia, isso, aquilo. Mas você vê os donos de escola, né? Com seus carrões do ano, viajando. Então, como é que pode isso? Né? Tá ruim? Tem que estar ruim para todo mundo. Crise, o Brasil está em crise? Sério que o Brasil está em crise, gente? Eu não conheço político nenhum que esteja em crise, não. E olha que eu estou falando de um município pequeno, hein? Eu não conheço um vereador, seja de Seropédica, de Itaguaí, que estou falando que são municípios bem pequenos, que esteja passando por dificuldade financeira, não. Agora, eu vejo trabalhador passando dificuldade, sim. É muita professora, muito professor tendo que fazer bico. Aliás, o trabalho de professor virou um bico, na verdade, né? Porque a professora fazendo máscara, fazendo bolo, fazendo unha, para poder sobreviver. Porque não consegue sobreviver com o salário de professor. Dentro da rede estadual, temos merendeiras horistas ganhando R$400 por mês. R$400 por mês. Que é isso, gente? Horista. Essa reforma, essas reformas deformas, malditas que estão acontecendo aí todo dia. Então, dentro da rede estadual, na verdade, só sobraram, tá? Como funcionários públicos, os professores. Porque todo o resto eles conseguiram privatizar, terceirizar, como eles chamam, né? Terceirizaram.
Porque a ideia é isso aí, é sucatear. É sucatear a educação, sucatear a saúde, é acabar com o funcionalismo público. Então, isso tem que ficar muito claro. E é por isso que eu falo, nós não podemos ter medo, gente, porque nós só estamos perdendo. Vamos comemorar a gasolina R$10, eu não sei quanto está em São Paulo, mas no Rio a gente está esperando os R$10. Botijão de gás, 110, 120. A gente vai esperar o quê? Da 200? Porque quando era 20 centavos deu problema, né? Então a gente vai esperar mais o quê? A gente está na fila do osso. Nós estamos na fila do osso. Nós vivemos aqui, ó, como eu falei, é um município pequeno. Bucho, né? A Dobradinha, que era aquilo que era dado, está R$27. R$27. E lembrar que nós comíamos picanha, né? Que empregada doméstica tinha carteira assinada, andava de avião, ia para Disney. Isso incomodou demais, gente. Isso incomodava demais. Então, quando o PT fez essas coisas, a gente sabia que a gente estava, sabe, numa briga muito séria, porque isso incomoda. A gente está no aeroporto, isso incomoda. A empregada doméstica ter carteira assinada, ela ter o filho na mesma faculdade que um rico, né? Que o patrão. Nossa, isso é um absurdo. Como assim? Como ele ousa estar fazendo medicina? Eu tenho um filho que é médico e foi da última turma do FIES. Eu digo última turma dos médicos do FIES, porque ainda pegou o governo Lula. Eu tenho um filho que estuda na IFRJ, né? Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá? Que é uma escola de excelência do governo Lula. Mas foi a última leva. Meu filho tem 28 anos. A gente não vê mais isso. A gente não vê mais EJA. EJA é o ensino de jovens e adultos. Para que pobre vai estudar? Para quê? Pobre tem que trabalhar e no pesado. Porque a educação abre mentes, e é tudo que eles têm medo. Vamos lembrar de 64. Quem foram os maiores perseguidos? Foram os professores, os jornalistas, os estudantes. Então, essa perseguição, ela nunca mais parou, gente. Agora, a gente tem que ter essa consciência do nosso papel, não só de professor, mas de relembrar esse momento horrível que foi a ditadura. E nós estamos vivendo, né, uma ditadura. Porque o que é esse aparelhamento? Né? Tendo general como ministro da Saúde. O que é isso? Tá? Então, nós estamos vivendo momentos terríveis. Tá? Da minha vida, dos meus 50 anos de idade, é o pior de todos. Eu nunca vi um cenário tão tenebroso. Mas eu tenho esperança, gente. Eu tenho esperança, e não só... Né, esperança de Paulo Freire, tá? Do verbo esperançar, de ter atitude. Né? Já lembrando do centenário de Paulo Freire, né? Nós fizemos projetos lindos aqui, e a base de tudo é isso, é esperançar com atitude. Não podemos ter medo, porque não temos mais o que perder. Muitos já se foram. E aí nem eu sinto muito. A gente ouve, né? Viramos números. Já não dá nem mais ibope. Mas a gente não pode esquecer. Essas pessoas que morreram vítimas da Covid, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Porque nós vimos tudo isso acontecer lá na Itália, na Espanha, na Europa. Mas foi levado na brincadeira, né? Para que vacina? Para que responder e-mail da Pfizer? 3 meses para responder o e-mail da Pfizer. Nós estamos vivendo aí essa CPI, né? Mas assim, já estava tudo escancarado, todo mundo sabia.
Agora, da Conmebol, se não me engano, né, porque eu não entendo muito de esporte, foi respondido em 5 minutos. Não, vai ter jogo sim, tranquilo. Gente, o que é isso? É vacina sim. É vacina sim. Vamos respeitar a ciência. Nós já não podemos repetir os mesmos erros. Nós sofremos a revolta da vacina. Isso não pode acontecer novamente. Então, esse trabalho é de todo mundo. É meu de professora, é seu de jornalista, né? Eu não sei se você é jornalista ou qual é o seu trabalho, mas como cidadão, como cidadãos, né? Que somos, cidadãs e cidadãos. A gente tem que lembrar essas pessoas que esses momentos tenebrosos, eles não podem voltar, gente. A gente tem que relembrar o que era a nossa vida no governo Lula, no governo Dilma. Tá? Isso é muito importante. E o terror que nós estamos vivendo agora. E a gente não sabe, né? Porque cada dia é uma surpresa diferente, uma surpresa desagradável, um pesadelo, né? Parece que é um pesadelo que não termina. Você fala, não, meu Deus do céu, é outro. Não é possível. Aí tem outra bomba. Então, eu acho que a gente pode cometer erros novos, mas não repetir os mesmos erros. Tá? Falo muito, né, Guilherme? Tudo bem. Coisa de professora, né? Professor é fogo. Professora, você fala pra caramba. Eu falo, eu quero escutar vocês. Aí, quando eu falo que quero escutar vocês, o tempo de aula já acabou. Eu falo, depois a gente conversa mais. Não, tranquilo, eu sei como é que é também, que eu já fui professor também. Não, já foi professor, não. Uma vez professor, cara, é sempre professor. Não tem essa que já fui professor, não. Não. Você pode não estar atuando como professor, mas está no sangue aí. Você é professor para sempre. Uma vez professor, sempre professor. Então, tá bom. Então, que assim seja. Ô, Valéria, ainda a respeito aí das escolas privadas, aqui no estado de São Paulo, a gente Sim. acompanhou um verdadeiro lobby, né, dessas escolas, né, e gente, né, da elite, gente da classe dominante, da burguesia, pedindo para reabrir as escolas. Como que Se foi não me aí? engano, tinha juíza, dona de rede de escola, não era isso? Alguma coisa assim? Né? O pessoal do judiciário aí que tinha escola, né? E aí eu te pergunto, como que foi essa pressão, esse lobby aí no Rio de Janeiro? Foi a mesma coisa que foi aqui em São Paulo? Exatamente. Tá? Então, assim, gente, quem tem a palavra tem o poder. Né? Por que a Globo, que fala que a Globo é comunista? Que Globo comunista, gente? Desde quando o Globo é comunista? Então, quem tem a palavra tem o poder. E os donos de escola perceberam, né? Lógico que é um grande negócio para eles. Né? Então, olha quem está dominando, né, as escolas, quem está comprando, né, todas as redes. Porque, na verdade, quando você vê aqui no Rio de Janeiro, né, as grandes escolas, elas foram compradas. Então, assim, está virando um monopólio. Tá? Está virando um monopólio. Então, tem um monopólio que compra as grandes escolas. Mais ou menos o que aconteceu com as fábricas de cerveja, né? Que era Skol, Antártica, Brahma, aí veio a Ambev, pegou tudo. Então, com a rede particular de ensino foi muito parecido. Tá? E tem as pequenas escolas, né? Que vão sobrevivendo, né? Do jeito que dá. Mas, mesmo assim, continua sendo um ótimo negócio. Os donos de escola continuam sendo. Tá? Então, você imagina você ter que... Por exemplo, professor não precisa de motivo de rede particular para ser mandado embora. Né? Você não tem olhos azuis, vou te mandar embora. Não precisa disso. Vai te mandar embora e acabou. Então, você ter resistência dentro da escola particular é muito complicado. Você ser diretor de um Simpro-Rio, né, de um sindicato de escola particular, eu já sei qual é a minha sentença, cara. O dia que eu sair do sindicato, eu estou na rua. Eu tenho essa consciência, né? Porque enquanto você está no sindicato, no Simpro, você não pode ser mandado embora.
é a única coisa que nós temos. Agora, eu tenho plena consciência que eu não arrumo emprego em lugar nenhum mais. Ninguém quer sindicalista dentro de escola. Porque funciona na base da pressão, né? Então, você tem todos aqueles moldes, aqueles padrões, né? Então, chega esse sistema apostilado, esse sistema engessado, você fica com autonomia zero, né? E você vira um mero reprodutor daquelas apostilas, daqueles cursos, né? O seu trabalho mesmo de produzir material, né? De você fazer essa troca, né? Com o aluno, que é tão importante, ela fica meio de lado. Nós recebemos isso também da rede estadual, né? Nós recebemos um material horrível, que tiraram várias partes da história importantíssimas. As escolas particulares estão fazendo a mesma coisa. Então, quando você dá um sistema de apostilado, que é isso que as escolas estão fazendo, você engessa, você limita. E se você sair daquele quadrado, opa, esquerdista, rua, entendeu? Então, assim, é muito complicado mesmo para você dar aula, né? Para você ter essa autonomia que é tão importante para o professor, né? Tá muito complicado, Guilherme, tá em todos os sentidos, tá? Até em relação ao próprio questão do ensino-aprendizagem, né? Você trabalhar, por exemplo, tudo bem que tem interdisciplinaridade, né? Então, em inglês, por exemplo, eu fui trabalhar aquela música London, London, e fui falar do Caetano Veloso, né? Do exílio, de tudo. Caramba, daqui a pouco estava coordenador na minha porta e não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter a polícia, eu vou sair presa. Porque eu fui contar a história de London, London, né? E os alunos estavam encantados com aquilo tudo. Falaram, poxa, professora, eu não sabia nem que era do Caetano Veloso, nós pensamos que era do RPM, né? Falei, não, tem uma história aí. Você está falando, ainda mais agora, né? Porque presencial e remoto, tem o Meet ligado, sei lá onde é que vai dar aquele Meet. Né? Então, é pressão para todo lado. É pressão para você retornar e você está sendo monitorado a todo momento. Você tem que ter, sabe, muito cuidado com o que você fala, né? Porque tem retaliação, tem advertência, tem ocorrência, tem isso, tem aquilo. Mas por quê? Porque eu falei de London, London, eu fui contar a história do Caetano Veloso, né? Desse jeito. E, ô Valéria, se permite a pergunta, né? Nesse momento mais crítico que nós vivemos na pandemia, que foi basicamente no começo desse ano, né? No ano passado, parte do ano passado também, como que foi em relação à contaminação, em relação a mortes? Olha, aqui em Seropédica, eu estou falando sério, todo mundo tem um parente, um vizinho que morreu. Então, assim, o primeiro susto já foi a dona de uma escola. Depois, as pessoas, né, próximas, assim, vizinhos e tudo. Mas, por outro lado, sabe, Guilherme, uma coisa horrível também, as pessoas escondendo o que é Covid. Então, você sabia que era Covid, por quê? Porque você conhece as pessoas, você faz parte de um grupo, né? Então, por exemplo, eu tenho pais que são evangélicos, mas não são terrivelmente evangélicos, não, tá? E tá lá no grupo de oração. Aí o outro é da igreja católica, tá lá no grupo de oração, de Covid, de não sei o quê. E daqui a pouco, não é mais Covid? Não, entendeu assim? Então, fica meio que... entendeu? Então, assim, parece que é a gente sabe que esses números, né, que chocam, eles são muito maiores. Muito maiores. Tá? E nós perdemos muita gente. Idosos, jovens. A própria Universidade Rural, que é uma referência nossa, eu moro a 5 quilômetros da Universidade Rural, tá?
Foram 5 professores, 5, só que chegou assim até nós, né, que eram bem próximos, que eram moradores daqui de Seropédica, tá? E assim, são pessoas que tomavam todos os cuidados. A Universidade Rural ainda não voltou, né? Eram pessoas que sabiam exatamente, né? São a favor da vacina, distanciamento social e tudo. Essas pessoas foram, né? Então, assim, horrível, horrível. A gente ainda vive isso, sabe? As UPAs, aqui tem uma UPA, né? Vive lotada. Eu precisei ir algumas vezes, né? Até fiz teste de Covid, meu marido também fez. E a gente tem contato, conforme eu falei, meu filho é médico. São muitos casos, muitos, tá? Tanto em Itaguaí quanto Seropédica. Eu acredito que no Rio de Janeiro também não seja diferente, tá? Mas fica tudo subnotificado, né? Sim. Até nas próprias redes sociais. Você vê lá, falecido. Você não vai perguntar, né, do que faleceu, mas você chama no privado. É uma pneumonia fulminante, não sei o quê, é isso, é aquilo. Eu falei, tá, já sei, né? Sim, agora vamos, né, vamos melhorar um pouquinho o tom da conversa, né? Ainda que não, infelizmente não dá para fugir, né, da tragédia, e falar um pouco aí do Simpro, né? Primeiramente, antes da gente entrar na questão das eleições, que você quiser falar, pode falar, né? Eu queria que você falasse, né, como que está sendo a organização aí das lutas, né? Então, olha só, o Simpro, ele tem Simpro São Paulo também, cara. Tá? Na verdade, tem Simpro, que é o Sindicato dos Professores, tá? Eles são... Tem Simpro no Brasil todo. Eu estou falando Simpro Rio porque eu sou do Rio de Janeiro, tá? E aí pega Seropédica, Itaguaí, Paracambi como base estendida, né? Porque Rio de Janeiro mesmo é de Campo Grande para lá. Mas existe o Simpro São Paulo. Eu não sei como funcionam as eleições aí. Do Rio de Janeiro, tá? Está sendo remoto e a duração de uma semana, né? Termina agora sexta-feira. Conforme eu falei, é chapa única, tá? E todos os professores filiados ao Simpro Rio, né? Eles podem votar. Tá? Então, assim, está sendo bem tranquilo, né? Conforme eu falei para você, é até difícil você conseguir pessoas para vir para a chapa, para vir para a militância, né? Porque você já sabe qual é a sua sentença. Você militar é complicado, você fazer parte de um sindicato, os sindicatos estão sendo muito perseguidos, né? Então, você ser sindicalista hoje em dia é muito difícil. Sempre foi difícil, mas está mais difícil do que nunca, tá? Então, para você ter uma ideia, não teve chapa 2. Né? Então, assim, temos uma chapa única que conseguimos construir com muita luta. Né? São pessoas mesmo que são da militância e que falou, não, gente, não tem como a gente abandonar a luta. Está difícil, está ruim, mas se nós que somos professores, a gente não pegar as rédeas disso aqui, vai pegar dono de escola? Porque tiveram donos de escola que se filiaram. Né? São professores, podem se filiar. Tem donos de escola que são professores. Né? Mas vamos ver aí. Por enquanto está tranquilo, né? Tranquilo entre aspas. Você vê que é uma correria, que a gente, mesmo sendo chapa única, a gente quer uma votação expressiva, né? A gente quer a categoria toda votando, a gente quer o apoio, tá, de 100% dos professores. Impossível? Tá impossível, mas a gente está correndo atrás disso. A gente está correndo atrás de cada voto. A gente não está se acomodando porque é chapa única. Tá? E na eleição tem dado bastante voto? Até onde você está acompanhando? Sim, sim, tá? Então, por ser no aplicativo, né? Tem o aplicativo Meu Simpro, e a gente acompanha em tempo real. Todos os dias nós temos reuniões, né? Temos também um grupo de WhatsApp, e a gente vai mapeando, né, os lugares que estão faltando professores filiados votarem, né? Os aposentados também, nós temos a COPAP,
né? Que é dentro do Simprorio, que é dos aposentados, e a gente quer esse povo todo votando, porque a gente não quer só o voto, né? A gente quer essas pessoas na militância. A gente quer esse grupo todo participando, né? A gente quer mostrar a força do professor. A gente quer mostrar que a educação é o caminho. E não é o caminho de discurso político, não, porque é muito bonito, né? Todo político fala de saúde e educação, educação e saúde. Aqui nos municípios pequenos é comum. Pegam a prefeitura, a primeira coisa que fazem é botar as esposas como secretárias de educação. Por quê? Por que será, né? Nós sabemos. Tá? Então, para nós é uma questão de honra. Para nós do Simprorio é uma questão de honra. Nós queremos 100% da categoria. A gente não está pensando só em ganhar, não, a gente não está preocupado com um voto, não, porque é chapa única, conforme eu falei. Se tiver um voto, ganho, né? Mas a gente quer essa categoria participando ativamente. A gente quer saber de cada um, né? O que está vivendo, o que está passando. Porque nós tivemos professores bolsominions. Tivemos, gente. Não adianta negar. Tivemos médicos, tivemos, né, de todas as esferas. Parece um vírus, assim, igual o Covid. Né? Eu não sei o que a população pensou, se era um voto de protesto, né, tipo o que aconteceu no Rio de Janeiro com o macaco Tião, que era era um macaco do zoológico, que quando o voto ainda era de papel, acho que você não era nem nascido, né, Guilherme? Que você deve ser bem mais jovem do que eu. Mas tinha um macaco no zoológico aqui do Rio, que era o macaco Tião, e ele fazia muita travessura, muita graça e tudo. E como o voto era de papel, e a população já estava muito revoltada, quando foram contar os votos, o macaco Tião havia ganho. Lógico que não validaram, né? Mas foi um voto de protesto. Tiririca também, né? Pior do que tá, não fica. E a gente viu que fica assim, tá? Que sempre pode piorar, né? E é desse jeito que a gente tá, Guilherme? Então, assim, nós estamos muito preocupados, muito preocupados no sentido de querer mesmo abraçar essa categoria, entender, acolher, tá? Acolher. Porque nós sabemos que tem muitos que estão envergonhados, encolhidos, né? Fala, puxa, que besteira que eu fiz, cara, como é que eu pude, né? Mas é bola para frente, tá? É Lula 2022, é a esquerda unida. Não tem outro caminho, cara, não tem plano C, tá? Nem plano B. É Lula 2022, é isso que nós acreditamos, tá? Certo. E em relação, né, você citou aqui um tema bastante importante, né, a candidatura do Lula, mas assim, Valéria, eu tenho uma seguinte preocupação aqui que eu vou abrir para você, né? Eu acho, né, assim, no jeito que foi e está sendo, né, a condução da pandemia, eu acho que, né, não dá para esperar Lula, Ciro, 22, não. Para mim, tem que tirar o Bolsonaro para ontem, né? Como que você vê essa discussão? Tira o Bolsonaro para ontem ou espera as eleições, né? E o que o Simpro tem feito, né, nas mobilizações pelo Fora Bolsonaro, né? Como tem sido a mobilização? Então, olha só, eu estou falando como Valéria, parte da diretoria do Simpro. Eu não estou falando como o Simpro como um todo, porque dentro do Simpro tem várias correntes, tá? Que fique bem claro. Você citou o Ciro aí, né? Então, assim, você pode conversar com outro diretor, se você quiser, né? Que seja Ciro. Não, eu só citei o Ciro só como exemplo, mas aí Não, pode citar, sim. né, desde o Boulos até, sei lá, a candidatura do PSTU. Para mim, não dá para esperar mais para 2022. Sim, então o que Sabe por acontece? que particularmente eu não gosto do Ciro? Sim, sendo bem objetivo. Aquele negócio, né? Pegou um avião, vou para Paris, né? Então, assim, poxa, brincadeira, cara. O mundo está caindo, eu vou pegar um avião, vou para Paris, tá? Mas
O tema não é esse. E volto a falar para você, quem está falando é Valéria. Eu não sou o Simpro Rio, eu sou uma das diretoras do Simpro Rio, tá bom? Tem outros diretores, e aí eles podem falar. O Fora Bolsonaro, ele tá a todo momento, cara. Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ó, isso aqui tá comigo todo dia, toda hora. É Fora Bolsonaro genocida. Manda um desses aí para São José também. Oi? Manda um desses aí para São José também. Ah, cara, isso aqui é fácil. São os tiquezinhos ó, que a gente faz de papel, qualquer gráfica faz, entendeu? E você vai colocando, faz camisa. É o que eu tô falando, a gente não tem que ter medo, não, cara. A gente bota faixa. Você viu os vídeos que eu coloquei ontem com o encontro com o Lindbergh, os vídeos da campanha da Chapa 1 e tudo, é o que eu tô falando, a gente tem que mostrar a cara. Entendeu? A gente tem que mostrar a cara. Então, assim, é fora Bolsonaro. Toda vez que a gente vai para algum movimento, tá? É fora Bolsonaro, sim. Eu também acho que não tem que esperar 2022, não. Agora, não basta somente eu achar. O povo tem que ir para a rua, cara. Como eu falei, eles não querem 100% presencial. A hora é essa. Não querem carnaval, não querem Réveillon. Não é isso? Então, vamos para a rua. São Paulo, então, cara, uma potência. Essa Avenida Paulista, que ficou marcada com esses patos do Fiesp horroroso, que essa Avenida Paulista trema. Fora Bolsonaro, acho que vai ser lindo. Tá? Esse cara ele tem que voltar para o esgoto que ele veio. Isso é um monstro. A gente não está lidando com um presidente ruim, não. A gente está lidando com genocida, com psicopatas. É para ontem. O povo vai esperar, conforme eu falei, vai esperar mais o quê? A gente já está na fila do osso, cara. A gente já está na fila do osso, a gente vai esperar mais o quê? Eu não só concordo com você, Guilherme, como eu estou fazendo a minha parte. Tá? Eu estou falando Lula 2022 porque é a campanha, né? Então, assim, respeitando, né, os trâmites legais, né? Porque nós não somos golpistas. Nós não somos golpistas. Eles são golpistas. Eles é que estão falando aí, que vão fazer como nos Estados Unidos, né? Que não vão aceitar, que querem voto de papel, não é isso? Eles já estão tramando um golpe. A gente tem que estar ciente disso. Nós não estamos lidando com amadores. Falar que o Bolsonaro é burro? Não, não é burro. Desde que surgiu o pré-sal, que ignoraram, né? Trataram como se fosse uma coisa qualquer. Opa! O mundo todo abriu os olhos para o Brasil. Já não é de hoje, né? A história é antiga, já tem aí as capitanias hereditárias, né? Que não nos deixam mentir. Mas nós sabemos que foi um grande golpe. Foi televisionado aí, só não ouviu quem não quis. Lembra? Com o Supremo, com tudo. Né? Quantas vezes foi falado isso na televisão? Então, tirar a Dilma do poder foi um golpe. Prender o Lula foi um golpe. E assim, você falou de respeitar os trâmites, né? Porque nós não somos golpistas. E você acredita numa possibilidade, por exemplo, de acontecer com o Lula com a mesma coisa que aconteceu em 2018? Olha, tudo é possível, mas conforme eu falei, a gente não quer repetir os mesmos erros, cara. E o que seria repetir os mesmos erros? Os mesmos erros, por exemplo, assim, eu acho que foi até, eu não sei se é inocência, né? Eu não sei nem a palavra que eu uso, porque assim, eu acompanhei muito de perto algumas coisas. Então, assim, ministros que estavam do lado do Lula, se virando contra ele, né?
Vou citar aqui, por exemplo, o Crivella. O Crivella era o ministro da pesca, né? Caramba! Então, assim, esse tipo de erro não pode acontecer, né? Mas você não acha que, por PMDB. exemplo, desculpa interromper, você não acha, por exemplo, que o PT confiou demais nessa gente? Então, o PT é de conciliação, cara, é de diálogo, sabe? O PT sempre foi do diálogo. E quando eu falo de não repetir os mesmos erros, tem uma fábula, né? Uma história que fala do escorpião. Não sei se você conhece, né? Que aí o cavalo tenta salva o escorpião, aí depois no final o escorpião vai e pica o cavalo, e ele fala: é a minha essência. Então, assim, não dá para ter diálogo com essas pessoas. Não dá para ter acordo com algumas pessoas, entendeu? Eu estou falando, eu não consigo ter diálogo com bolsonarista, cara. Eu saio até de grupos da família. Aí eu estou falando eu, Valéria, eu não posso falar pelos outros, só posso falar por mim. Tá? Você tem diálogo assim, você tem diálogo, por exemplo, você consegue ter diálogo com qualquer pessoa, agora com genocida, com bolsominion, não tem como você ter diálogo, porque parece que fizeram uma lavagem cerebral, a pessoa não escuta, ela só repete. E o Lula? Sei o quê? Não é isso? Não é a mesma coisa? Gente, o Lula já não está no poder há quanto tempo? É o PT, é culpa do PT, pelo amor de Deus. Rio de Janeiro, por exemplo, quantos anos que não tem um governo PT? Acho que desde a Benedita, nunca mais foi PT. E aí? A gente só vem ladeira abaixo. A culpa é do PT? Vamos falar sério. A culpa é do PT da empregada doméstica ter a carteira assinada, do FIES, do Minha Casa Minha Vida, tantas outras coisas aí. É a culpa do PT, sim. Agora, a gente está vivendo essa ladeira abaixo. É engraçado que é tão ruim, né, Guilherme? É tão ruim que eles não querem largar o poder. Eu acho incrível isso, cara. É tão ruim, o cara, 30 anos, deputado, botou os filhos todinhos. É muito ruim, realmente. Então, assim, se uma coisa é ruim, eu não vou querer, né? Para mim, não vou querer para o meu filho. Mas é tão ruim que eu quero continuar. É uma contradição, assim, sabe? Absurdo. Então, acho que é isso aí, Valéria. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer pela conversa, né? Gostei bastante tanto do nosso papo, acho que contribui bastante aí para o canal. E passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Tá, eu também gostaria de te agradecer, tá, Guilherme? Conforme eu falei, eu acho que o momento é de união, tá? O momento é de fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Então, seja nas escolas, seja nas ruas, seja você aí com o seu canal, com a sua família, sabe, com seus amigos. A gente não ter medo. A gente não pode ter mais medo. Nós já perdemos demais, né? São vidas que, se foram, não voltam mais. Pessoas que estão aí cozinhando na lenha, fala, porque é chique cozinhar na lenha. Não, cara, não é chique cozinhar na lenha, não. Se eu quiser cozinhar na lenha, agora eu tenho que cozinhar na lenha, porque eu não tenho dinheiro para comprar um botijão de gás. O osso tem muita vitamina. Tá, o osso tem muita vitamina, bacana, cara, mas eu quero ter o direito de comprar a picanha como eu comprava antes. Ou se eu não quiser picanha, a carne de sei lá, a carne que eu quiser. Então, eu quero o meu Brasil de volta. Quero o meu Brasil da época do Lula, que foi quando eu consegui comprar meu carro. O carro que eu tenho foi no governo do Lula. Eu não consigo manter, eu não consigo fazer a manutenção. Está tudo muito caro, tudo muito difícil. Você tem um carro e você não consegue botar gasolina, porque a gasolina está chegando a R$10. Então, eu quero meu Brasil de volta. Sabe? Porque nós éramos felizes. Nós éramos felizes, sim. Nós sabíamos que nós éramos felizes.
Então, eu quero essa felicidade de volta. Porque desde que esse genocida assumiu, é só tristeza, é só desesperança, é só ódio. E esse ódio tem que acabar. E só se combate o ódio com o quê? Com amor. Então, a gente tem que ter muito amor no coração, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que saber ouvir, acolher, tá? Então, eu te agradeço também, tá, Guilherme? Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, que nós já ficamos calados tempos demais, e não vão nos calar. Não irão nos calar. Certo. Então, mais uma vez aí, agradecendo a Valéria Lobo, agradecendo também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Peço aí que vão lá no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, curta os outros vídeos que o canal produziu, comentem, né, se concordam com a Valéria ou se até mesmo discorda da Valéria, e, né, compartilhem nas redes sociais, né, e siga a gente no Instagram, né, Mesa de Debates, e na nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!